Boa tarde, pessoal. Bem-vindos a mais um Rascunhos Econômicos. Eu sou o Léo. Bem, no vídeo de hoje nós vamos tratar de uma questão que vocês sempre levantam aí, que é, Léo, por que que eu tenho meus 30 anos, meus de 25 a 30 anos, e eu não tenho metade do que meus pais alcançaram na mesma idade? É culpa do governo, ou é culpa de alguma conspiração mundial, é culpa da impressão monetária, é culpa de alguém, mas não é culpa minha. Bem, nesse canal nós tratamos a economia como ciência, então é natural que algumas questões como essa do bem-estar econômico e da utilidade do dinheiro sejam levantadas e com o próprio caminhar aqui dos vídeos das pessoas se levantam essas questões. Vem cá. Por que que parece que eu ganho menos do que meu pai ou minha mãe ganhava na década de 90? É, esse sentimento é bem difundido no Ocidente inteiro. E aqui, como esse canal trata economia como ciência, eu vou mostrar que o sentimento é bem difundido, mas ele não encontra muitos amparos na realidade socioeconômica, principalmente se nós utilizarmos, não estatística, mas se nós utilizarmos contas nacionais, que é o que mede a riqueza no agregado. Porque veja, você ganhar menos que seu pai, você ganhar menos que a sua mãe, pode acontecer. Por exemplo, se eles foram jogadores de futebol, se ele foi jogador de futebol e ela foi uma grande artista de cinema, ou ela foi uma grande jogadora de algum esporte que remunera bem a mulher, e seu pai foi um grande cozinheiro. Pode acontecer. E agora você só consegue um trabalho médio, pode acontecer, isso pode acontecer. Mas, no geral, o que as pessoas dizem é que os mesmos trabalhos, o mesmo tipo de profissão, as pessoas antigamente, na década de 70, 80, tinham mais poder de compra do que tem hoje para profissões, teoricamente, que seriam mais bem remuneradas. É, Bem, eu devo dizer que isso é uma impressão causada pelo próprio enriquecimento da população. Curtam, inscrevam-se, considerem se tornar-se membros, deem uma olhada no nosso curso na Hotmart, que eu trato do mínimo de economia para a base econômica para que você entenda modelos financeiros, né? Ali não é um curso de finanças, mas é um curso de utilizar a economia para que vocês aprendam, para que vocês estejam prontos para entender decisões financeiras. 10 horas de aulas, mais ou menos 10 horas de aulas, 30 aulas, e uma apostila, que é parte integrante do curso, que foi escrita por nós, certo? Muito bem. Vocês sabem que nesse canal eu trato muito de monetária, do problema que aconteceu em 1971, que eu digo que muitas coisas que vocês colocam em monetária, que é a inflação, né, o fim do padrão ouro e movimentos geopolíticos, o endividamento dos estados, né, endividamento fiscal e, e o que quer que seja, e até um medo que as pessoas têm, que é da inteligência artificial, né, que aí seria da fronteira tecnológica ou da destruição criativa, de que no futuro as pessoas vão ganhar proporcionalmente cada vez menos e que deve haver uma renda mínima, alguma coisa deve ser feita, porque é um processo que vem se repetindo desde 1970, em que, segundo essa teoria, os salários vêm diminuindo. Não vem. O gráfico que todo mundo conhece aí, que as pessoas costumam conhecer, e se você não conhece, não precisa procurar isso aí que isso é besteira, mas de que a produtividade média, que a produtividade total dos fatores perdeu uma igualdade numérica, né, uma aproximação numérica, com a remuneração média. Isso pós 1971. Primeiro de tudo, isso aqui tem alguns problemas metodológicos, mas que não são absolutos, então nós podemos falar isso de uma determinada maneira. Só que isso aqui é Estados Unidos, tá, gente? O fim do padrão ouro é Estados Unidos. O Brasil praticava senhoriagem na década de 50, a moeda não tinha mais nenhum lastro com o ouro desde 1920, 1930. Então, isso aqui é Estados Unidos. Isso aqui não explica o Brasil, tá? Muito bem. Só que em todo o Ocidente, na Europa, no Brasil, na América Latina, nos Estados Unidos, você tem essa narrativa de que os seus pais, quando eles tinham a sua idade, de 25 a 30 anos, eles tinham carro, casa ou apartamento, né? E mais abundância. Podiam comprar coisas do mercado, tinha uma tranquilidade financeira, uma abundância consideravelmente melhor que você, meu jovem rapaz, de 25 a 30 anos hoje, que às vezes não está conseguindo nem pagar a assinatura do streaming ou seu aluguel. Essa geração aqui seria a geração X, não seria mais os baby boomers, porque se você tem 20, 30 anos hoje, você tem de 25 a 30 anos hoje, você nasceu de 95
a 2000, né? Então, pessoas com 30, se a gente coloca 30 anos para trás, nós estamos falando aqui de 1965 a 1970. Aqui é a geração X, né? Que é a geração X. Aqui é a geração. Aqui são os millennials. Millennials, na verdade, seria só 96, 95 e 96, porque a partir de 97 nós temos a Z. Então a geração, os últimos milênios e a geração Z têm uma condição de vida, segundo essa crença popular, apesar de terem uma educação formal maior do que de seus pais, em média, e trabalhos mais qualificados, teriam bens, ou seja, propriedade, dinheiro no banco e qualquer outra forma de contar estoque de riqueza uma condição inferior do que seus pais. E também muitos ainda moram com os pais, muitos ainda são dependentes dos pais. Evidentemente que aqui nós estamos falando de classe média para média alta. Nós estamos falando de pessoas que nasceram em berços, que já tinham uma condição financeira. Nós já estamos falando de pessoas que provavelmente já estudaram em escolas particulares, tinham condição de ir para universidades particulares, fazer cursinho. Nós não estamos falando do brasileiro médio. E, inclusive, uma crítica dessa teoria é que, mesmo o brasileiro que ganhava coisa mais análoga ao salário mínimo na década de 70, 80 e até os primeiros anos mesmo de 1990, tinha mais acesso a estes bens de classe média do que a própria classe média de hoje. Tá? Então aqui nós temos bem estabelecida a nossa hipótese. A hipótese é que a geração X, né, tinha na casa dos 25 a 30 anos uma quantidade de patrimônio maior e mais qualificado do que comparado à geração milênio e Z. Bem, isso derivava do quê? Para você ter patrimônio, você precisa de... Para você ter patrimônio é poupança, tá? É uma poupança de determinada maneira em que é um dinheiro que sobra do seu consumo ou você integra ao consumo, mas de qualquer maneira diminui a sua renda disponível. Renda é o que você ganha de salários, de rendimentos, de algum bico que você faz e vai constituindo a sua renda média. Renda menos o que você gasta é igual ao que sobra. É igual a poupança. Né? Se renda for igual a gasto, poupança igual a zero. Se renda for maior que gasto, poupança é maior que zero. Se renda for menor que o gasto, nós temos um déficit. Essa pessoa não poupa, essa pessoa está em dívida. Certo? Há 2 pontos aqui nessa narrativa. Primeiro, que o custo de vida está maior hoje do que estava antigamente. Que os gastos são consideravelmente maiores do que era antigamente. Num ponto que o gasto é muito maior e a renda atual, né? A renda atual, a renda A, é menor. Ela de fato, né, menor do que a renda de antigamente, né, mas já está como atual, na renda dos seus pais. Evidentemente que quando vocês falam isso, vocês estão falando se você pegar a inflação, se você pegar algum indexador, por exemplo, o ouro, o dólar, até dá se você pegar do dólar, porque nós estamos falando de outro padrão monetário, tal. Só que eu tenho um gráfico aqui que em 1991 nós estamos usando dólares constantes de 2021. Como é que ele faz? Ele pega toda a série anterior, carrega a inflação, leva a 21, e depois a atual desconta a inflação e traz para 21 de novo, para 2021. Isso são preços constantes com paridade de poder de compra. Isso é uma estatística meio chata de chegar, mas acreditem nos números. Esses números já estão deflacionados, já estão colocados em valores reais de 2021, tá bom? Ocorre que em 1991, a renda média por pessoa empregada no Brasil por ano era coisa de 32 mil dólares.
tá? Valores de 2021, só que em 1991, tá? Isso aqui é a geração dos seus pais. Isso aqui é a geração dos seus pais. Você agora, meu jovem gafanhoto, você tem uma renda média de 42.229 dólares por paridade poder de compra com de 2020, com valores de 2021, assim como 91, só que em 2024. Vocês estão vendo que o crescimento foi muito pouco. Não cresceu um terço. Acho que tá dando uns 15, 16%. Isso é no Brasil. Se nós pegamos dos Estados Unidos, eles foram de 153 mil dólares, eles vieram de 94 mil dólares para 153 mil dólares. É também um aumento aí de um pouquinho mais que a metade. Os Estados Unidos teve um aumento de renda por pessoa empregada maior do que o Brasil, de fato. Se nós pegamos o mundo, né, que é a média mundial, eram 26.908 dólares. Hoje são 49 mil dólares. Ou seja, o mundo teve um rendimento, um aumento proporcional parecido com o dos Estados Unidos e chegou-se agora à renda de pessoa empregada do Brasil. Se chegou na renda de pessoas empregadas do Brasil. Quer dizer isso? Que agora que os seus pais tinham capacidade de poder de compra praticamente o dobro do que o resto do mundo na época deles. Mas agora você tem o seu poder de compra igual ao resto do mundo. Na época dos seus pais, os Estados Unidos, um americano tinha o poder de compra de um pouquinho menos de 3 vezes do que um brasileiro. Hoje um americano um americano empregado tem um poder de compra de mais de 3 vezes do que de um brasileiro. Quer dizer tudo isso? Quando você vai consumir, você está concorrendo com outras pessoas. Não é que a renda dos seus pais, estou falando só de comércio internacional no sentido de demanda de alguns bens. Não é que os seus pais ganhavam mais do que você. Você ganha, já descontada a inflação, coisa de 15 a 17% mais do que os seus pais com a sua idade. Você ganha mais. A sua renda é maior. A renda atual, ou seja, isso não é verdade. A renda atual é maior por pessoa empregada, se você trabalha. A sua renda é maior. E se você pega a renda média da economia, que é per capita, né? A renda média da economia per capita, ou seja, se você pegar o fluxo de riqueza e dividir per capita por cabeça, o Brasil saiu de 12 mil dólares, paridade poder de compra, preço de 2021 também. Em 1990 saiu de 12.633 dólares, um pouquinho acima da média mundial, que era 11 mil, e foi agora para 2024 para 19 mil dólares, abaixo da renda mundial. Não dobrou. A quantidade de riqueza produzida pela economia brasileira não dobrou em 30 anos, praticamente. Né, 34 anos. Sendo que a renda média do mundo passou de 11 para 21. Ela quase dobrou. Dos Estados Unidos passou de 44 para 75. Ele também não dobrou. Não dobrou. O que quer dizer tudo isso? As gerações hoje ganham mais do que as gerações passadas. Só que o mundo inteiro se enriqueceu. Há mais consumidores. Ou seja, um americano, um brasileiro da década de 80 para 90 ganhava mais em relação ao mundo. Assim, sendo o vizinho rico, o rico da vizinhança, ou com uma classe mais superior, vamos dizer assim, né, do ponto de vista monetário. Agora, nós, como brasileiros, trabalhamos no Brasil, nós estamos abaixo da média mundial. Nós temos uma renda menor do que a média do mundo. E apenas de 15 a 17% você trabalha maior do que seus pais. Por paridade de poder de compra, por preços constantes. O que isso quer dizer? Que se suas necessidades aumentaram mais de 15 a 17%, então se elas aumentaram mais de 18%, você tem uma diminuição. Se seus gastos aumentaram mais do que 18%, mas não por inflação. Esqueçam inflação. Esqueçam inflação. Se os desejos, se a satisfação, se a utilidade que você precisa ao gastar é
mais de 18% maior do que a dos seus pais, a sua renda aumentou, mas os seus desejos, satisfação e utilidade aumentou mais do que aumentou a sua renda. Isso é propensão marginal a consumir e curva de utilidade marginal do dinheiro. Quanto mais você tem, mais você quer. E o aumento de renda vem sendo um pouco flat. Não tem mais para onde a renda ir. Então toda a satisfação que ela poderia ter trazido, ela já trouxe. E vocês podem dizer, mas a renda aumentou por culpa dos bilionários, aí quando você divide por cabeça, vamos ver então o IDH, que é o acesso à educação, saúde, saneamento básico, tal. O IDH brasileiro em 1990 era de 0,641. Dos Estados Unidos é 0,878, já em 1990. Que o do Brasil era 0,641, do mundo era 0,608. Ou seja, do Brasil era superior ao resto do mundo. Agora em 2023, né, que é o último dado que eu tenho, todos os dados são do Banco Mundial, né, do World in Data, que é um portal do Banco Mundial para estatística econômica, isso é socioeconômica, tá aí na descrição. Dos Estados Unidos foi para 0,938 e do Brasil foi para 0,786. Né? O do Brasil aí cresceu uns 10% seria 60, tal, uns 20%. Dos Estados Unidos cresceu 10%, até porque não tinha como crescer mais. E do Brasil ainda é superior ao mundo, e o mesmo gap. Né? Então o Brasil teve um aumento qualitativo através da quantidade, houve um aumento qualitativo do IDH, que é a qualidade de vida socioeconômica, não econômica em si. E também o Brasil teve uma melhora, apesar de ser um dos piores países do mundo para isso, o Brasil teve uma melhora no índice de Gini, que é a distribuição de riqueza. Em 1989, o índice de Gini do Brasil era 0,63. Quanto maior esse número, ele vai de 0 a 1. Quanto maior esse número, mais concentrada está a riqueza, até hipoteticamente que no 1, uma pessoa tem toda a riqueza da sociedade. Em riqueza, você está falando até em peças de roupas. As outras pessoas não teriam nada e uma pessoa teria tudo. Em 0, todo mundo teria a mesma quantidade de tudo. Tá, muito bem. O Brasil tinha 0,63, os Estados Unidos era 0,38. A desigualdade social nos Estados Unidos aumenta. Hoje ela está em 0,42. No Brasil ela diminui. Ela vai para 0,52. O Brasil está menos desigual. Ainda é uma vergonha, ainda é um dos países mais desiguais do mundo. Mas vejo que os números macroeconômicos, né, de contas nacionais, socioeconômicos do Brasil melhoraram. Mesmo alguns, principalmente a renda, tendo melhorado menos do que o mundo. Só que o Brasil está em armadilha de renda média, já tem vídeo sobre isso. Quer dizer tudo isso? Que se a renda aumenta e a desigualdade social diminui, você tem um aumento de renda ainda um pouquinho melhor. Porque aí quer dizer que aqueles 30 e tantos mil que tinha aqui, quando a desigualdade estava em 0,6, agora está em 0,52, isso aqui era para pouca gente que tinha mais perto da média. Agora está melhor distribuído. Não muito bem distribuído, mas melhor do que estava antes. Então ainda o aumento foi mais substancial para as pessoas em si. Só que nós ainda sentimos que nós temos menos dinheiro, menos qualidade de vida até do que nossos pais. Por quê? O que nossos pais poderiam comprar em 1990? Carro, casa, casa de veraneio, sítio, chácara, né, outros imóveis. O que mais? Linha telefone? Em 1990 eu tô falando, hein? O que mais? Joias? Arte? O que mais as pessoas podiam comprar? Hoje, 2025, você pode comprar. No carro inclui moto, caminhão, essas coisas. Hoje, em 2025, a variedade de carros que você pode comprar é inúmera. Você com o dinheiro, você pode pensar a variedade de carros, as opções. Você ainda pode comprar carro, mas as opções são enormes. E se você comparar a qualidade dos carros da década de 90, hoje qualquer carro zero, e eu já mostrei no vídeo em 30 anos o que rendeu mais, né, durante o real, eu já mostrei que os carros se mantiveram constantes em relação ao poder de compra. Tá? Só que são carros os chamados pé de bois, né? O carro você ainda pode comprar em 2025. Só que quantas pessoas queriam carro em 1990 era muito mais do que as pessoas querem hoje. O carro
não só pelo valor, mas pela diminuição de interesse do consumidor médio, o carro vem se tornando mais um bem de luxo. Porque você utilizar o carro de forma de aluguéis por aplicativos, que era bem de luxo em 1990, você usar táxi. Em 1990, você utilizar táxis, ou seja, bens substitutos a carro, táxi, motorista particular, né? Que era muito mais caro do que você ter o carro. Só que hoje, o luxo é você ter. Porque os bens substitutos, que são os táxis, né? E aplicativos, são o bem normal. É o consumo do serviço. É mais acessível do que você ter o carro. Então, o que era luxo, que era o aluguel de motorista particular e até táxi, hoje se torna uma coisa muito mais acessível. Só que consome muito dinheiro. Isso é caro, gente. Só que nós pagamos esse luxo. As casas, você tinha. Em imóveis e casas, você tem um problema muito sério. Não existe mercado imobiliário como existe um mercado de automóveis. Não existe mercado imobiliário como existe um mercado de canetas, um mercado de batatas, um mercado de computadores. Por quê? Um computador X de uma marca Y é igual a um computador X de uma marca Y e é comparável a um computador Z da marca W. Você pode comparar e atender suas necessidades. Um terreno na rua direita, no centro de São Paulo, não é comparável, da mesma forma que comparamos os computadores, ele não é comparável a um terreno na Avenida São João, a poucos, acho que não dá nem um quilômetro, ainda na cidade de São Paulo. Eles não são comparáveis. Um terreno de 3 mil metros quadrados em São Paulo, na cidade de São Paulo, e a não ser que seja no extremo sul, mas em qualquer localidade da cidade de São Paulo, na região e na área urbana, né, não na área rural ali na zona sul de São Paulo, um terreno de 3 mil metros quadrados ali não é comparável com um terreno de 3 mil metros quadrados em Goiânia, por mais que Goiânia tenha crescido. Imóveis não são totalmente comparáveis. Porque um imóvel tem uma qualidade que influencia totalmente no seu preço, que não é a escassez. Não é que os imóveis são escassos, os imóveis são únicos. Se você vai comprar uma caneta Bic, né? Você vai comprar uma caneta Bic. Você olha uma para comprar. O caixa do supermercado pega a outra e te vende, você não vai ver grande problema. Ou você põe, depois você pensa, são canetas. Não é que elas são substitutas. Elas são a mesma coisa. Só em unidades diferentes. Terrenos não. Carros, você vai falar, não, o carro também não. O carro é mais ou menos porque você tem os modelos vão mudando por conta da tecnologia, esse tipo de coisa. Mas o imóvel, ele mantém a sua característica de exclusividade, e não de raridade, mas de exclusividade mesmo. E um terreno influencia no outro, a valorização de um influencia na outra. A atividade humana e econômica naquela região influencia no valor dos terrenos. Se você se você tinha 100 mil dólares para comprar terrenos em Detroit na década de 80, eu te garanto que você compra mais terrenos hoje do que você comprava na década de 80 com 100 mil dólares em Detroit, porque Detroit está abandonada. Mas, com 100 mil dólares em 1990, que hoje seriam, vamos falar que 100 mil dólares virassem 1 milhão de dólares, que não foi tudo isso, mas vamos dizer que sim. Com 100 mil dólares em 1990, você comprava muito mais coisa do que você compra com 1 milhão de dólares de imóveis em Dubai, porque Dubai não era nada em 1990. Balneário Camboriú, a Baixada Santista ali, de Mongaguá a São Vicente, valorizou muito também. Regiões da cidade de São Paulo, a Zona Leste ali, Moca, Tatuapé, Belém. No Rio de Janeiro não conheço. Você tem uma valorização da região e uma desvalorização de outras. O Morumbi não valorizou tanto quanto o resto da cidade de São Paulo, ao passo que o Butantã triplicou de preço. Já mostrei aqui no vídeo 30 anos de real. Sendo assim, para imóveis, o preço dos imóveis aumentou muito, sim, nos mesmos locais. Se você nasceu em Pinheiros, se você nasceu no Tatuapé, em São Paulo, se você nasceu em Ipanema, em Copacabana, se você nasceu
numa região aí de Porto Alegre, ali no centro, ou numa região mais de classe média de Porto Alegre, de Santa Catarina, de Florianópolis, ou de Recife, ou de Fortaleza, provavelmente você tem a sensação que naquele bairro que seus pais moravam, pode ter acontecido que seus pais foram expulsos pela especulação imobiliária que comprou o terreno e agora você não consegue mais comprar terrenos ali com aquele dinheiro. Você não consegue comprar um apartamento ali com aquele dinheiro que a especulação imobiliária comprou o terreno. Você não consegue viver no bairro que você cresceu. Você está sendo empurrado para as periferias, porque há a valorização da região que você cresceu. Ah, eu não consigo comprar um terreno ali onde meu pai tinha uma casa, mas provavelmente você consegue comprar uma casa no interior do seu estado. Em São Paulo é mais difícil, porque São Paulo, a riqueza é bem distribuída no estado. Mas provavelmente você consegue comprar um terreno, um apartamento, numa região, por exemplo, ali no Vale do Ribeira, né, se você é da capital. Se você é de Minas Gerais, ali no Vale do Jequitinhonha, você consegue comprar uma casa, um terreno, um sítio aí com o dinheiro que você gastaria num apartamento em Belo Horizonte. No Rio de Janeiro também. Da cidade do Rio de Janeiro para as regiões mais limítrofes da cidade. Evidentemente, que é exatamente o que seus pais fizeram. Na cidade de São Paulo, os imigrantes viviam ali no centro, ali por exemplo, onde é a Luz, ou o bairro da Luz, né, que tem até o nome de Armênia, né, porque os armênios moravam ali. Você tem o Bom Retiro, que era um bairro judaico. Você tem ali os bairros bem no centro de São Paulo. Ou seja, seus avós, provavelmente, o Bexiga, né, se você é italiano, Barra Funda, seus avós moravam ali. E os filhos dos seus avós, ou seja, seus pais, já foram mais para a periferia, que hoje, pelo crescimento da cidade de São Paulo, nós não chamamos de periferia, mas era. É o próprio crescimento, porque eles já não conseguiam comprar onde seus avós tinham casa. Porque imóvel não é inflação, imóvel é valorização da atividade econômica, tá? As linhas de telefone eram caríssimas, eram preços de carros mesmo. Trazendo valores de hoje, eu não peguei estatística, mas perguntei, era coisa altíssima. Porque hoje você tem todo o custo de telefonia. Você tem coisas anexas da telecom, né? Você tem streaming. Você tem assinatura de TV, internet para a sua casa. Você tem o pacote dos dados móveis. Você tem uma série de assinaturas que o pessoal ouvia música, ia em locadora, você paga os streamings de música e de áudio, aí você compra outros serviços, inteligência artificial, esse tipo de coisa, tal. Os seus pais compravam joias, nem isso você consegue, você compra bijuteria, mas pelo mesmo preço. Os seus pais não comiam tanto fora. Hoje vocês têm noção que vocês têm um serviçal de comida no seu celular que pode trazer comida da cidade inteira que você mora, na ponta dos seus dedos, só pagando frete, e você acha que aquilo é barato, mas você está gastando boa parte do seu salário naquilo ali, junto com táxis aplicativos. As pessoas não cozinham mais, praticamente. É lógico que as pessoas cozinham, mas vocês entendem que a quantidade de comida, de restaurante, os bens de consumo, que antes eram de luxo, é isso que eu tô querendo dizer. Bens anteriormente de luxo viraram bens normais. Isso foi integrado no gasto corrente das famílias. Só que é tudo microeconomia. Isso faz com que a restrição orçamentária... O que é a restrição orçamentária? Se eu ganho 1.000, eu não posso gastar 1.001. Se eu gastar, eu vou tomar um empréstimo e vou ter que devolver o 1 em algum momento. Então, de forma temporal, né, no longo prazo, eu só gasto o que eu ganho. Certo? Muito bem. Porque se eu ganho 1.000 por mês, são 12.000 por ano. Ah, mas eu vou pegar o empréstimo. Você pega o empréstimo. Vai aumentar para 13.000? Não, porque você vai pagar o empréstimo em 12 meses, tirando R$ 100 por mês, porque 20 é imposto, é juros, e isso vai reduzir a sua renda no ano. Então, no ano, você continua tendo R$ 1.000 por mês, certo? Certo. Então, se você ganha 1.000 por mês, você não gasta 1.001. Se você ganha 1.000 por mês e você quer comprar, pagar a prestação da casa, né? Você quer pagar o financiamento da casa, do carro, né? Considerando que você mora na casa que está financiada, você quer pagar a sua comida que você pede pelo aplicativo, né? Você quer pagar entrega de comida, você quer pagar os seus streamings, você quer fazer mercado, você paga academia, você paga a parcela da viagem,
você paga custos de telecom, né, de telecomunicações, prestação do celular, prestação da sua TV, do seu computador, do seu relógio digital. Você põe tudo aqui com os gastos que você vai tendo de consumo. Outros. Tudo isso aqui tem que caber nos 1.000. Tudo isso aqui tem que caber nos 1.000. Se seus pais ganhavam 500, não, eles ganhavam 17% a menos, vamos pôr 20%. Se eles ganhavam 800, o que eles precisavam? Escola. Talvez nós tenhamos sido a primeira geração que precisou realmente de escolas particulares, pagas. Mas proporcionalmente o valor era muito mais baixo, até porque você tinha um menor volume. Né? Ah, mas o maior volume gera maior lucro, então você pode diminuir a mensalidade. Mas as escolas ainda não eram um business. Né? Você tinha muitas escolas católicas, você tinha muitas escolas confessionais, você tinha muitas escolas de associação, e à medida que você foi transformando a necessidade da educação básica, que as pessoas queriam pagar a escola particular, as escolas foram virando coisas análogas à empresa. Então o custo também foi aumentando. Tá? Não, a coisa modifica-se. Tá? Mas ele teria que pagar alimentação. Vocês sabem muito bem que comprar comida para fazer em casa custa umas 2, 3 vezes menos do que você ficar pedindo aplicativo. Tá? Até porque você teria que comer menos. Né? Você tem o seu carro, que aqui você não é nem carro, aqui é aplicativo, né? Que você vai pagando os seus aplicativos de táxi, esse tipo de coisa. Aqui era o carro, alimentação, contas de água e luz, gás, tal, essas coisas. E telefone, se tivesse telefone fixo em casa. Uma vez de vez em quando fazia uma viagem, alguma coisa, mas eu te garanto que se você morava em São Paulo, você ir para Santos era o preço mais ou menos de você fazer uma viagem de avião hoje? Não. Era bem menor. A demanda por aviões, a demanda pacote de turismo hoje é muito maior. Só que você consegue, por um preço muito mais baixo, também pegar o carro e fazer o mesmo tipo de viagem que seus pais faziam, que era ir para um sítio no final de semana. Os bens iguais estão mais baratos. O problema é que a sua cesta de consumo aumentou. Não é que você ganha menos que seus pais. Você não quer gastar como os seus pais gastavam. E outra, boa parte, uns 30% da geração que chegou aos 30 anos, é solteira. Seja com que vivem em não utilizarei termos religiosos, que vivem em casamentos, em uniões estáveis, esse tipo de coisa, que depois vão tendo as separações, ou seja, não há uma constância, e isso vai destruindo patrimônio, isso destrói patrimônio. Tá? Você vai destruindo patrimônio porque você não tem a previsibilidade da poupança, relações estáveis ajudam na manutenção do patrimônio, isso é economia comportamental. Você tem a distribuição do patrimônio. Você às vezes prefere um aluguel que pode ser a prestação da casa porque você não sabe se aquele relacionamento vai se manter. Só que você também vivendo mais tempo sozinho, você não tem a união de orçamentos para você poder comprar uma casa. Você não tem a sua economia de escala particular para valer a pena ter um carro, para valer a pena um serviço onde come um, come dois, gente. Os seus custos como indivíduo é maior do que os custos como um binômio, como um casal. E também a relação patrimonial entre casais. Léo, então por que eu sinto, apesar de você ter mostrado que eu não ganho menos que meus pais, por que eu sinto que eu ganho menos? Mudança cultural. O que você quer consumir é diametralmente oposto no que era luxo e no que é básico. O que seus pais viam como luxo, jantar fora, ir no cinema, viagens internacionais, plano de saúde, você vê como básico, seja para a sua saúde mental, num sentido amplo, de você só sentir bem que você está trabalhando para alguma coisa. Isso é o básico, não dá para eu abrir mão dessas coisas. Isso vira bens de luxo, viram bens básicos. E o que seus pais tinham, que eram casas, que eram carros, né? Casas, né? Porque o carro já virou bem de luxo em si. Você não está disposto a ter o desconforto de morar mais longe, como uma vez os seus pais moraram mais longe dos seus avós. E você quer voltar ao centro das cidades. O preço dos imóveis só aumentou nas capitais. Nas capitais não, só aumentou nas regiões de desenvolvimento urbano. Isso é uma tautologia, inclusive. Se vocês desbravarem a fronteira imobiliária e forem tão longe quanto seus pais foram quando saíram da casa dos seus avós,
o preço vai ser mais barato. Mas aí você perde em utilidade. Aí você vai ter que abrir espaço no seu orçamento para pagar uma prestação. E se junta a minha academia de R$ 200, o meu streaming de 70, o meu outro, meus 2, 3 streamings que juntos dá R$ 300, meu plano de internet, meu plano de dados móveis, tudo isso dá, e eu acho, bicho, que se você fizer a conta aí, se você chacoalhar bem a árvore aí, cai aí uns 70% uma prestação de um apartamento. Houve uma mudança cultural. Hoje, o consumo de bens é muito mais hedonista. As pessoas procuram plena satisfação nos bens materiais. Quando que a geração de 1990, que foi adulta em 1990, já é a mudança, já é o shift. Mas quando que ainda havia um resquício de que os bens materiais deveriam. Havia menos também. Mas que era para uma infraestrutura para a formação de um núcleo familiar. Quando hoje não há a necessidade da formação do núcleo familiar. Você tem uma atomização, e a atomização, você morar sozinho, é mais caro do que se você morasse com duas pessoas, até porque você tem o fenômeno do roommate. Só que ainda você não são duas pessoas em si. Então você gera essa sensação de que, olha, eu trabalho pra caramba, eu tenho doutorado, tenho mestrado, eu tenho uma profissão que paga bem, que meu pai falava pra ser engenheiro que ele ganhava bem, mas agora eu não consigo fazer o que meu pai fazia. Por quê? Primeiro que tem muito mais gente com mais renda do que na geração do seu pai. Então as coisas, não é que elas aumentaram apenas pela inflação. Existe mais riqueza no mundo. Se existe mais riqueza no mundo, se o cara não vende pra você, ele vende pra outro. Há mais concorrência entre os consumidores. Os consumidores, há mais consumidores dispostos a comprar. As localizações. E por um aumento de renda, as pessoas sentem que elas podem morar nos bairros que elas querem. E não como eram seus pais, que eram mais resignados. Falar, não, não dá aqui, nós vamos ali. Há muitos serviços que foram demandados justamente pela atomização. Ah, mas eu trabalho fora o dia inteiro, eu vou chegar, vou fazer comida. Mas se houvesse um núcleo familiar. Ah, eu tenho criança, tenho que ficar na creche, babá tal, mas eu tô falando classe média média, tá? Mas se você tivesse um núcleo familiar, se houvessem mais irmãos, se você não fosse sozinho, se você não tivesse sido um acidente, se seus pais tivessem tido não um planejamento familiar, mas a família que tivesse 3, 4, 5, 20 irmãos, a chamada rede de apoio. Eu não tô falando nenhum absurdo aqui. Eu não tô falando que é bom, que é ruim. Eu tô falando o seguinte, houve uma mudança cultural. Isto não tem nada a ver com monetária. Isto não tem nada a ver com fiscal. Pelo contrário, a mudança cultural da demanda de bens e da necessidade de inovação gera uma necessidade de liquidez monetária para que as empresas consigam atender, como startup, tendo uma quantidade de escala enorme para fornecer esses bens e serviços, para poder rodar em déficit durante muito tempo. E, como as pessoas estão atomizadas, elas demandam ainda mais a presença do Estado, o que eleva também o gasto fiscal. Também um fenômeno, desgraçado, no sentido de triste, lamentável, de pessoas que estão velhas e quem chama a polícia para falar que houve o falecimento da pessoa são os vizinhos que não estão aguentando o cheiro. É para isso? É essa mudança cultural. É isso. Não é monetária. Não é monetária. Não é fiscal. Não é um plano diabólico. É apenas a mudança cultural. É apenas o mundo moderno. E quanto mais você tem, mais você quer gastar. Né? Quanto mais renda você tem, mais você gasta. Propensão marginal a consumir. Quanto mais você consome, menos satisfação aquele novo produto lhe dá. Quanto mais você viaja, mais tudo parece igual e mais você quer. Quanto mais comida diferente você come, mais comida diferente você vai querer. As necessidades humanas não têm limites. Ou seja, o aumento da renda para pessoas empregadas em 20%, de 15 a 17, mas vamos por 20%, foi muito menor do que o aumento da cesta de consumo. E como bens imóveis e carros têm bens substitutos que antes eram de luxo, um aluguel no lugar mais caro, tal, tinham substitutos que eram como coisa de bem de luxo e agora se tornaram bens normais. Você está gastando muito mais que seus pais gastavam. Mas não por inflação. É porque você está consumindo produtos mais caros.
Coisas que exigem mais dinheiro, evidentemente. E você fala, não, não sobra nada para mim, não sobra nada para você, porque você vive na cultura atual. Que você acha que isso são as necessidades. A monetária, a fiscal, o planejamento central, os serviços públicos, vem a reboque. Primeiro o comportamento humano, depois a mudança econômica, porque a economia se põe sobre a realidade, sobre a harmonia social. A harmonia social é a base que vai desenvolver as necessidades econômicas. Tá certo? Pessoal, curtam, compartilhem, se inscrevam, fiquem com Deus.